Boa tarde, pessoal. Então vamos começar aqui a live, Como Viver a Maternidade Sem Culpa. Eu vou convidar a psicóloga Ivani para entrar, tá? E aí nós já vamos iniciar para conversar um pouquinho com vocês. Prontinho, convidei ela aqui. Boa tarde. Aí, tá entrando aqui. Pronto, Aí, cheguei. prontinho. Ivani, você tá me ouvindo bem? Tá me vendo direitinho? Eu estou, e vocês? Eu tô te vendo também. Aline, boa tarde, Aline. Pessoal, sejam muito bem-vindos, viu? Tá tudo bem? A minha voz tá boa, tá Sua voz tá travando. ótima. A Aline falou, sou muito fã do seu trabalho. Obrigada. Tenho certeza que essa live, né, gente, a gente espera que possa ser, assim, de muito aprendizado para vocês. Nossa, finalmente, né, Ivani? Depois de muito tempo. Com certeza, é um grande prazer estar aqui novamente, né? Sempre fazendo live juntas, que é um projetinho aí que a gente tem desenvolvido, né? De sempre estar buscando temas aí que são do interesse de todos, que podem beneficiar muitas pessoas. E esse de hoje é maravilhoso. É um dos nossos favoritos, Bem bacana, assim, pro mês de com maio. certeza. Bom, então, assim, já aproveitar, né, Ivani, Só um tendo esse horário, a gente já vai instantinho. começando, né? E aí o pessoal, conforme a gente for desenvolvendo, o pessoal vai chegando, Vamos porque, né, sim. nós temos aí muita coisa pra gente falar, senão a gente não dá conta e o tempo vai passando. Aham. Quem já tá aqui, pode clicar aí, né, no aviãozinho, convidar as pessoas, as Isso, mamães, já podem convidar. né, que vai ser um momento aí para todos nós. Sim, pessoal, vai ser maravilhoso, né? Um momento para nós, mulheres, né, falarmos um pouco sobre essa maternidade que nós vivenciamos, que é tão difícil, né, para muitas de nós. Não é uma tarefa fácil. Pessoal, mais uma vez, né, iniciando me apresentando, meu nome é Thalita, eu sou psicóloga clínica. Hoje, a maior parte do meu trabalho tem sido desenvolvido com crianças e adolescentes. Trabalho também com adultos, mas é um público que hoje eu só faço um trabalho online. Presencialmente, eu atendo crianças e adolescentes. Então, sobre a maternidade, eu vou falar de algo, né, tanto um pouco do que a psicologia nos traz, mas também das experiências também, né, que eu vejo na clínica, no meu trabalho enquanto psicóloga, do que eu conheço sobre as mães, do que eu vejo. A gente fala muito sobre culpa, porque é o que mais aparece dentro da minha prática clínica, que é o que mais aparece, as mães relatando o sentimento de culpa que tem sobre a maternidade. Né? Seria eu a culpada por meu filho ser assim? Seria eu, né, que vivencio esse processo? Será que eu não estou sendo uma boa mãe? Será que eu poderia ser uma mãe melhor? E por aí vai. Então, são essas várias questões que nós vamos falar aqui. Começando, né, Ivane, um pouquinho sobre a questão de ser mulher. Ser mulher e também ser mãe. Sim, Porque nós somos mulheres reais, então automaticamente também seremos mães reais. Né? Em nenhum momento, né, nós vamos sair da fase de ser mulher para ser uma mãe perfeita. Isso não existe. E como né, mulher, e também né, pensando aí nas mães com que eu trabalho, eu sempre falo com elas que todas as mães têm sentimentos, e você, né, Ivane, concorda comigo nesse ponto, em que elas vivenciam raiva, vão vivenciar tristeza, vão com vivenciar certeza. alegria, vão vivenciar a dor, porque estar, né, com outra pessoa sob a sua responsabilidade, no caso um filho, é vivenciar todos esses sentimentos. Nenhum filho, né, vai nos trazer somente 100% de alegria. Há momentos também que serão difíceis, né, que serão desafiadores.
porque nenhum de nós somos perfeitos. Como filha, né, eu não sou perfeita e minha mãe, como mãe, também não é perfeita, né, apesar de ser uma mãe maravilhosa. Mas eu a humanizo muito, justamente Sim. pelo fato de que eu sei que ela fez o melhor que ela pôde por mim. E aí eu gostaria já que Ivani começasse Com também, né, Ivani, certeza. falando um pouquinho sobre essa maternidade, né, sobre esse sentimento de eu sou real, mas na maternidade não tem que ser perfeita. A Aline está até falando aqui que se culpa muito. Me, me culpo muito. Estou vendo. Aline, seu comentário. Vocês estão ouvindo Um algum pouquinho barulho? só. Tá Pergunta o pessoal, incomodando? para mim não tá, não. O pessoal tá incomodando o barulho? Tá incomodando, gente? É que eu tô no hotel e eles estão mexendo no jardim. Só que eu não gosto de janela fechada, eu gosto de janela aberta, de sol entrando. Mas se o barulho da máquina no jardim estiver incomodando, eu fecho ali a janela. Me avisem aqui, porque aqui pra mim tá dando pra levar. É vocês que me avisam. Vamos lá, para os que não me conhecem ainda, meu nome é Ivani, né? Eu sou psicóloga, o foco de atendimento, né, é mais casais, relacionamentos, famílias, né? De um modo geral, como eu já falei para vocês, eu e Thalita sempre, né? Estamos aqui trazendo uma live com um tema diferente, né? Temos assim que são muitos pedidos, né? Temas que são pedidos por vocês mesmo para que a gente traga. Não sou advogada, só não estou no meu espaço de trabalho. É, sou psicóloga mesmo. Brincadeiras à parte, gente, o tema de hoje, né? Como viver a maternidade sem culpa, foi um tema, assim, muito especial que a gente escolheu agora, né, pro mês de maio. Tanto que a gente lutou muito para conseguir já fazê-lo ainda agora em maio, né, que é o mês das mães, que é esse momento aqui para vocês, mamães, né? Ou futuras mamães também que já podem ir trabalhando isso, né? E para a gente começar, né, Thalita, como você já falou, eu acho importante a gente começar realmente falando sobre isso, né? Sobre o quanto, no momento da maternidade, as mães saem muito desse lugar de mulher real, né? E acabam romantizando demais, né? A maioria já vem dessa romantização mesmo, romantizando demais, romantizam demais a maternidade e depois, com essa romantização, vem um excesso, né? Ali de expectativas e a maioria das mães não, porque somos humanas, né? Não conseguem suprir toda essa romantização que faz do momento, né? Da maternidade e acabam se colocando, né? Saindo desse lugar de mulher real, de mãe real, de desafio real de maternidade, né? Eu lembro de uma vez até conversando com uma outra colega nossa, psicóloga também, e ela falando disso, né? O quanto a gente precisava desromantizar a maternidade que estava sendo muito romantizada, né? Televisão, internet, muita coisa. E o quanto a gente precisava falar realmente sobre a maternidade real, né? O maternar de uma forma real, o quanto a gente tem que aprender, né, a lidar com a culpa pelas nossas imperfeições, né? Pelas dificuldades, pelas imperfeições, pelos medos, né? Pelas fugas ali muitas vezes. Eu percebo muitas mães, né, planejando, as gestantes principalmente, planejando ali toda uma. É muito comum, né? Toda uma maternidade, né? Critérios ali rigorosos de como elas vão ser como mães, né? Para os próprios filhos. E aí, com a maternidade, com o parto, com exercendo mesmo no decorrer do desenvolvimento dos filhos, vem a dor, vem o sofrimento, vem o adoecimento, né? Vem a rotina, vem o peso da rotina, vem as dificuldades de tempo, de prioridade, financeiras, mil e um problemas em que somente mães reais conseguem dar conta e resolver, né? Mães que conseguem ali se colocar realmente nesse lugar e que não e evitam o máximo possível ficar se culpabilizando, né? Se maltratando mesmo por conta
de muitas coisas que às vezes não dá conta ou não consegue como mãe. Tem até um comentário da Aline. Acredito que por idealizar, né, um filho perfeito, muitas vezes nos culpamos por tudo não ser tão romantizado. É uma outra questão que vocês fiquem aí que a gente vai falar também, né? Sobre essa expectativa, né? Essa idealização, como a Aline está falando aqui, né? Que é uma outra questão de culpabilização também, sobre o que se espera dos filhos, né? A idealização dos filhos, as expectativas sobre Sim. os filhos. E também temos que pensar uma questão, Ivane, que eu acho super importante, de que você trabalha com relacionamentos, eu costumo trabalhar, né, na psicologia clínica infantil, e o que a gente sempre traz, né, que você sempre traz é que na nossa vida nós nos dedicamos àquilo que nós gostaríamos de aprender, nós dedicamos nosso tempo. Então, durante 5 anos e meio, né, nós tivemos aí na faculdade de psicologia, tem pessoas que provavelmente estudam as profissões, mas nós não queremos estudar as coisas da vida, como relacionamentos, como maternidade. Gente, ser mãe não é algo fácil, instintivo, natural, acontece. Algumas coisas elas precisam ser aprendidas. Ou repassadas de geração em geração, né? Talvez as nossas mães nos ensinem, avós nos ensinem, mas também precisaremos recorrer a outras mães, precisaremos ler sobre o assunto, precisaremos aprender. E tudo bem. Nem tudo é fácil. Nós não precisamos lidar com tudo isso sozinha. E entra até numa questão que é muito importante, que um dos desafios da maternidade é justamente esse. Eu, né, ter que dar conta de tudo. Querer dar conta de tudo. Então, ser mulher, ser esposa, ser mãe, 1 milhão de tarefas, um tempo assim que o dia passa e no final do dia você teve a sensação de que não fez absolutamente nada, mas provavelmente você ficou ali olhando uma criança, talvez, né, mães de recém-nascidos têm esse desafio maior, porque as crianças, os bebês, eles têm essa necessidade de estar perto da mãe o tempo todo. Eles não dormem, né, não dormem assim um sono profundo de várias horas, estão sempre acordando e tudo mais. Então tem uma série de desafios que a maternidade por si só ela nos traz. E nós não damos conta de fazer tudo sozinha. E nós não precisamos fazer tudo sozinha. Por isso que é importante, dentro da construção da maternidade, a rede de apoio. Né? Quem são as pessoas com quem eu posso contar ali que está ao meu lado? Tarefas, gente. Ivane fala muito sobre isso. Ivane trabalha com relacionamentos com casais, ela fala muito sobre isso. Da importância que o parceiro ele tem que ter na questão da ajuda dentro do relacionamento. Então, 50% é meu e 50% é de quem está ali comigo. Por que na maternidade tem que ser 100% mãe, 0% da paternidade? É a mesma coisa, gente. Inclusive, Ivane, eu até queria pedir para você discorrer sobre isso um pouco mais, porque você trabalha, né, justamente com casais. Eu acredito que casais que têm filhos devem trazer muito essa questão da dificuldade de divisão mesmo, da rede de apoio. Demais, demais, demais. Eu falo o tempo inteiro. Eu falei, gente, para com esse desejo de Mulher Maravilha. Que isso? A gente não precisa disso, não. Delega as coisas. Pede ajuda, né? Às vezes pede socorro se não estiver dando conta. Eu vejo mães ali que trabalham fora, que tem 2, 3, 4 filhos e que sobrecarrega muito, né? Porque criança, filho, de um modo geral, adolescente, bebê mais ainda, né? Precisa de todo um investimento muito grande de tempo, né? E mais uma questão que muitas mães se sentem culpadas por pedir ajuda, por buscar rede de apoio, né? Culpada por não se colocar em um lugar ali que é um lugar fora do que o ser humano dá conta, que é cuidar de tudo, né? Eu sempre costumo dizer que a gente tem várias áreas e departamentos na vida, que a gente tem que dar conta de todos eles, né? Então, uma psicóloga que nós gostamos muito, que inclusive fala o seguinte, né? Que se a gente quer ser perfeito em todas as áreas e departamentos, em uma área ou departamento, as outras vão ficar por ali, a desejar, né? Realmente porque não somos Mulher Maravilha, não somos heroínas, somos mulheres reais. Né? E sempre que às vezes uma área ou departamento precisa mais da gente, a gente tem que exercer mais tempo para aquilo, mas não ficar culpabilizando, né,
pelos demais. E a maioria das mulheres, né, não dão conta muito disso, né, de pedir ajuda, de delegar as coisas. Uma outra coisa bem comum, quando o casal não tem, no momento de casal, antes de ter os filhos, uma boa parceria, companheirismo, boa comunicação e unidade, quando se tornam pais, se não tem na conjugalidade, na parentalidade também não vai ter, viu, Thalita? Não tem, porque não dá conta. Não dá conta, né? Às vezes a mulher ali, o casal casa, mas não tem aquele sentimento de unidade, de que é uma relação a dois, que é uma parceria, que pode e deve sim pedir ajuda. Não é mandar, não, gente. É pedir, sabe? Pedir ajuda. Ó, isso aqui, fazer acordos. Vamos fazer um acordo de tal horário você me ajudar com isso, tal horário eu fazer aquilo, né? Do que é mais importante para o casal naquele momento. Então, não dei conta de fazer isso enquanto eu namorava, eu não conversei sobre isso. Noivei muito menos. Casei sem dar conta muito disso, ali meio um pra lá, outro pra cá, eu tentando ali ser a super heroína, fazer tudo. E aí tem os filhos, e aí agora? Que essa super heroína, né, tá toda naquela fase né, de resguardo e tudo mais, que precisa de cuidados, de apoio. Tem o trabalho também, que ele vai ficar um pouco de lado ali naquele tempo. E agora precisa de ajuda, gente. Né? Precisa de ter uma comunicação melhor entre o casal, porque senão não vão dar conta. Não vão dar conta da rotina. Né? Às vezes a mulher precisa para diminuir um pouco o nível, né, a questão do trabalho dela. O nível né, de tempo ali de trabalho. Mas a questão financeira vai pesar um pouco. Se trabalha menos, às vezes ganha menos. E aí? Tudo isso é diálogo, tudo isso o casal precisa acordar, precisa dar conta de conversar as coisas, sabe? Sem rodeios, de uma forma bem clara mesmo. Falar que tá cansada mesmo. Falar que precisa de ajuda mesmo. E essa rede de apoio do casal, né? Que eu sempre costumo dizer que esposo não é rede de apoio. Esposo é o núcleo familiar, né? São os pais. 50% ali é dele. São os pais. A rede de apoio é quem? A avó, a tia, a madrinha, o padrinho, o avô, né? Quem tá ali de fora, né? Os pais, a família de origem, um sogro, uma sogra, que pode dar uma ajuda, né? Às vezes é uma pessoa de confiança para cuidar do filho enquanto a mãe trabalha, né? Enquanto o pai também não, às vezes não pode olhar naquele momento porque também está trabalhando. Às vezes ajudar com alguma coisa, às vezes tirar alguma dúvida, né? As mães ali de primeira viagem. Mas, gente, se não existe, como eu já falei, na conjugalidade, essa parceria, né, do casal dar conta de pedir ajuda, o casal dar conta de colocar os limites que devem ser colocados, o casal dar conta mesmo ali né, de conversar sobre as coisas de forma clara, sem ficar jogando indiretas, né? Assim, mas você não me ajuda, mas conversar mesmo, fazer acordos de forma bem humilde, mas bem clara e objetiva. Na parentalidade, quando se transformarem em pais, vai ser a mesma coisa. Um vai ficar sobrecarregado demais, o outro vai ficar ali meio alienado, às vezes não dá conta de delegar. Aí a mulher sempre tem, né, pela romantização e pela culpa, né, de achar que não vai ser boa o suficiente, o hábito de querer fazer tudo, de querer dar conta de tudo. E aí pressiona demais, adoece, né? Muitas vezes a vida não é bem assim. Ela até colocou aqui, Vani, a Aline, né, ela colocou como muitas mulheres no passado, né, tiveram vários filhos com muita ajuda. Nós, mulheres da atualidade, nos culpamos por não dar conta, né? Conhecemos aí avós super-heroínas, né, Ivani? Avós super-heroínas, e aí agora não damos conta, mas nós temos que lembrar, né, de que o nosso lugar enquanto mulher ele mudou na sociedade também. As nossas avós, nossas bisavós, elas... Entra outro ponto importantíssimo, né, dessa mudança enorme mas as nossas que a avós, gente tá nossas vivendo. bisavós, né, no passado, elas também se dedicavam, né, na época era mais à casa, né, o serviço ao trabalho da casa. E aí hoje nós temos, né, um modelo, né, que sai, algumas mulheres também no passado, né, se dedicavam à agricultura, familiar e tudo mais.
Mas hoje a mulher, ela, além dela estar na casa, hoje ela é profissional, hoje ela também exerce outros papéis. Então ela não está ali só dentro da maternidade. Ela também, né, ela exerce o papel de esposa, ela é profissional, ela é filha de alguém, ela tem. Então hoje, assim, hoje nós estamos com, né, digamos assim, hoje nós estamos cheias, né, Ivane, cheias de papéis para exercer, muitas responsabilidades, tanto responsabilidade social, uma série de responsabilidades. E é como se a gente sente que a gente precisa responder por tudo. Então, se eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso ser uma boa esposa. De forma assim, excelente. Como se aquilo ali que você falou ali no início, né? Um papel, para a gente exercer com perfeição, a gente vai ter que deixar os outros em stand-by mesmo. Uma expressão, né, em inglês para deixar ali no cantinho. Não tem como a gente mexer com tudo e ser perfeito em tudo. E aí entra também numa outra, né, questão, que uma das redes de apoio também, Ivane, que é importante lembrarmos, é a própria terapia, seja para as crianças, né, caso os pais optem para colocar, ou seja, o psicólogo mesmo do casal, enfim, né? Há vários hoje tipos de terapia. Muitas vezes os pais colocam as crianças, em alguns casos é bom também que os pais façam, né? Justamente para que eu consiga também me dar conta de que eu sou mãe, mas eu também sou mulher, né? Sou mãe, mas também sou esposa, preciso exercer outros papéis além da maternidade, porque os filhos, eles um dia crescem. E é algo também que nós precisamos lembrar disso, né? Nós não teremos filhos, bebês a vida toda, né? E que bom que podem crescer e criar asas e poderem, né? Terem autonomia no futuro, que é algo também que todos nós desejamos. E tem uma outra, né? Um outro ponto, Ivane, que eu até queria trazer sobre a questão de não existe uma única forma de ser mãe. Há muitas comparações, né? No papel das mães. Nossa, fulana é uma mãe tão perfeita, como é que ela dá conta de tudo? Casa arrumada, tudo organizado. Ela é muito organizada, eu fico o dia todo e ali eu não dei conta de varrer a casa, não dei conta de fazer o serviço, eu tô cheia, eu não tô dando conta e a outra fulana tá dando conta de tudo. E, gente, Ivane, ela até pode falar um pouco mais sobre isso, né? Porque vai entrar um pouco nessa área, Ivane, do aprendizado da família, porque a gente se torna mãe também, justamente um pouco do aprendizado que a gente teve com as nossas mães, com as nossas avós. Queremos ou não, temos aí crenças centrais de um modelo que a gente já tinha, na verdade. A gente viu ali, cresceu vendo, e tem momentos em que a gente não vai saber mesmo, em que a gente não vai, que eu não vou conseguir saber como é ser a melhor mãe. E como é que você fala um pouco? O que você gostaria de fazer sobre isso, Ivani? Eu costumo dizer, assim, para muitos casos, e para esse não é diferente, que uma das formas mais cruéis da gente se maltratar é com as comparações. Né? A gente comparar a nossa realidade com a realidade de outra pessoa, que viveu uma história totalmente diferente, que vem de uma árvore genealógica totalmente diferente, de uma família totalmente diferente, hábitos, culturas, crenças, criação, tudo diferente. Às vezes a gente quer comparar a nossa vida com a vida dessa outra pessoa. Como eu sou, por exemplo, a forma de uma pessoa ser mãe, da forma de outra pessoa ser mãe. Né, de questão de hábitos ali, de escolhas, isso é extremamente cruel, gente. Existem prioridades e cada gente só tem a oferecer para os filhos aquilo que a gente é e tem, que vem da nossa história, que vem da nossa criação. Ou seja, a gente sabe e aprende muito ser mãe com as nossas mães, com as nossas avós, com as mulheres da nossa família. Né, com as nossas tias, com as referências maternas que nós temos ali na nossa árvore genealógica. Ou seja, eu olho para um lado e olho para o outro. Eu preciso enxergar mães para que eu tenha alguma referência, né? Então, tem coisas que sua família é muito boa em fazer e tem coisas que não. E você vai oferecer para o seu filho exatamente aquilo ali, né? Porque ele vem dessa mesma família. É claro que a gente sempre busca melhorar algumas questões, né? A gente sempre pode buscar e deve, inclusive com terapia.
Só que a gente não tem algo para oferecer muito diferente daquilo que é a nossa família, a nossa estrutura, né? Por exemplo, às vezes tem mães que são extremamente organizadas, ali, como você disse, em casa e tudo mais, mas às vezes pecam um pouco no afeto. Já tem outras que pecam um pouco no limite, né? Ah, mas a minha mãe e a minha avó eram muito rígidas, então às vezes eu desenvolvo um quadro um pouco de ser uma mãe mais rígida. Ah, mas fulana é uma mãe tão boazinha, mas às vezes não coloca os limites que deveria colocar, né? Então a gente tem que buscar dentro do que a gente é e do que a gente tem para oferecer, que veio das nossas mães, da nossa mãe, das nossas avós, das nossas tias, das mulheres que compõem ali a nossa família. E é isso que vocês vão ter para oferecer para os filhos de vocês. Então não tem como comparar a maternidade de uma com a maternidade da outra. Se são pessoas que têm ali coisas para oferecer, questões, né, totalmente, heranças familiares totalmente diferentes. Né? E eu atendo, né, eu tô com uma boa demanda de adolescentes, principalmente. Então, Thalita que atende criança, então deve ter muito isso. Da gente perceber muito ali questões que faltam, né? Que são excessos ou que faltam ali dentro de cada família de acordo com a estrutura da família, né? Às vezes tem famílias que a gente fala, nossa, você tem muita rigidez, né? Falta mais leveza na criação e tudo. Outras famílias, gente, tá faltando um pouco de limite, né? Tá faltando um pouco de impor ali as coisas, principalmente com adolescente, né? Então, cada um vai ter seu formato ali, vai ter aquilo, as moedas, né? Como a gente costuma falar, para oferecer o que são essas moedas, quem eu sou. Quem eu sou é o que eu tenho para oferecer, né? Em todas as relações, no relacionamento e na maternidade, com certeza não é diferente, né? É onde a gente projeta ali, né? Tudo o que a gente tem, o que a gente acredita que seja melhor. E isso já vem da gravidez, né? Da gestação, que eu vejo inúmeras mulheres postando sobre o quanto elas recebem muitas ideias, muitos, né? Muitos palpites e muitas pessoas falando muito como elas devem criar os filhos, né? As mães de primeira viagem. E, gente, o melhor para o seu filho é você. E você sempre buscar o seu melhor, não é o melhor do outro, não. Peraí, onde que eu preciso melhorar como mãe? Sem culpa, sem ressentimento, sem se sentir a pior pessoa do mundo, muito antes, pelo contrário. Né? Sem ficar olhando para a grama da outra, da vizinha, o que é que a vizinha faz, ou como que ela é, não, não é por aí. Né? Quem olha para dentro, desperta. É sempre olhar para dentro. E nós pensamos, É basicamente nós vamos isso, pensar agora, né? Entrando assim nesse eixo central daquilo que a gente está falando, mas de onde é que vem essa culpa, né? Esse sentimento de culpa. Ele está ali, gente, no excesso justamente dessa de autocobrança, né? Do quanto eu preciso me cobrar para ser uma mãe perfeita, justamente nesse excesso e no excesso também das expectativas, porque se eu estou ali esperando, né, na expectativa, meu filho vai nascer, as coisas da maternidade vai ser linda, tudo vai ser muito bonito, tudo é só flores, né? Aí a culpa, e quando dá na primeira oportunidade que algo deu errado, não, peraí, tem alguma coisa errada ali comigo. E aí nasce, né, a culpa da mãe. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, Rivani? Basicamente isso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exceto, né, gente, quando as mães, né, exceto quando são mães narcisistas, que aí já é outra conversa, outra questão, né? Nós não estamos entrando na questão de mães que são incapazes de amar, porque também há, mas nós vamos entrando nessa, né, mães que amam seus filhos, que têm todo esse carinho, que tem todo esse amor. É automático mesmo esse processo de se tornar mãe e sentir culpa. É andar de mãos dadas. Então, assim, o excesso de expectativa, queria tanto que meu filho vai ser maravilhoso, e nasce um filho que tem uma personalidade, né? Às vezes, gente, a criança, ela tá ali, ela tem a personalidade dela. Diferente do que eu atendo diversas, né? Eu atendo muitas crianças, então sei do que eu estou falando. As crianças, cada criança já traz uma personalidade junto com ela. Então, assim, por mais assim que você queira dar, né, que você queira fazer o melhor por ela, que você vai buscar a melhor educação,
ela vai manifestar também o que ela é. E muitas vezes o que ela é Sim, não é o que a mãe quer que ela seja, né? isso vem da questão do autocontrole Sim. também, né? Pessoas que têm que são controladoras demais, né? Quando mães, elas querem controlar ali tudo, né? 24 horas por dia e querem controlar até a personalidade dos filhos, os desejos dos filhos. Peraí, meu filho tá crescendo, né? Gostando de tal coisa, né? Que às vezes eu não gostaria que fosse assim, com certas atitudes. Às vezes ele é quietinho demais. Eu já escutei muito isso, gente. Ele é quietinho demais. Ele é danadinho demais. Ele é não sei o que demais. Ele é não sei o que de menos. Autocobrança, excesso de expectativas, né? A gente tem expectativas com coisas que são possíveis. Quando se trata de um ser humano, não tem como ter expectativas porque a gente não tem esse controle, né? Mesmo oferecendo o melhor, se trata de um ser humano, que é quanto mais vai passando os ciclos de vida, quanto mais vai desenvolvendo, a adolescência então bastante, vai demonstrando cada vez mais o seu jeitinho de ser, a sua singularidade, buscando autonomia, o que é muito importante, Sim. né? E ali a maioria das mães acabam não dando conta, não é muitas vezes de lidar com isso. Não, peraí, eu pari, então eu quero que esteja assim, eu quero que tenha, que esteja dessa forma, eu não queria que meu filho fosse desse jeito. E a vida, gente, nós não temos controle nem sobre coisas menores na vida, nem sobre nós mesmos totalmente. Imagina sobre um outro ser, por mais que venha da gente, por mais que a gente, né, traga toda a nutrição emocional, psíquica que precise, mas ainda assim não existe, né? Porque o ser humano vai buscando mesmo sua independência ali em todos os aspectos. Então foge, né? Foge mesmo, né? O dito popular que as pessoas sempre falam, né, Thalita, de que cria-se filho para o mundo, não se cria para a gente. Eu acho que é basicamente nesse Sim. sentido aí, né? E entra no que a Aline falou. Lembra que nós falamos que a gente ia falar aqui? Aline, entra no que a Aline falou mais cedo. A Aline colocou aqui mais cedo nos comentários, né? Que é sobre, assim, né, o desejo de que, e a culpa, né, por o filho ter ali determinadas características, querer que o filho, né, tivesse determinadas características. Não. Temos as nossas limitações, todos nós. Não temos esse controle, ninguém tem esse controle. E é importante né? lembrar justamente isso aí que você está falando, Ivani, que nem sempre os nossos, né, nem sempre os filhos, eles vão corresponder às nossas expectativas. E tudo bem, né? O que nós temos que fazer? Qual que é o seu papel enquanto mãe? Ao invés de, né, se vestir dessa culpa, criá-los com autonomia para que eles possam ser capazes de reescreverem a própria história deles depois. Porque é importante que vocês lembrem que enquanto pais, Exatamente. por mais assim que vocês queiram protegê-los de tudo, por mais que você queira ser a melhor mãe do mundo, ainda assim você vai errar sendo mãe. E eu acho muito importante falar isso. Nós erramos em todas as áreas. Na maternidade não seria diferente. Né, Ivani? Nós erramos na nossa profissão, nós erramos na nossa vida diária, na nossa vida pessoal, como esposas, enfim. Por que como mãe não podemos errar? Nós também erramos, porque não sabemos tudo. Algumas coisas nós teremos ainda que aprender para ensinar. Né? Nenhuma mãe sabe tudo, nenhuma mãe, né, aprende tudo de um dia para o outro. Os filhos também, gente, é isso aí que a gente falou, eles não correspondem às nossas expectativas. Mas é importante que, quando você cria um filho, você faça o seu papel, né? Você faça o seu papel, é claro, que com certeza você vai fazer com o maior amor, da melhor forma possível. Mas sempre lembrando que esse filho, ele não é criado para você. Ele está sendo criado ali para ter autonomia, para viver a própria vida, para um dia ser um adulto capaz de trabalhar, pagar as próprias contas, ser maduro emocionalmente. Né? Não é só ser maduro fisicamente, mas também emocionalmente. E ter maturidade emocional requer que os nossos pais, assim, né, Ivani, eu acho importante falar isso, que assim, quando os nossos, ser uma mãe, entre aspas, ou um pai muito bom, é ser capaz de criar um filho com tanta autonomia
que permita com que eles cresçam, criem asas e voem. Isso sim é ser um bom pai, uma boa mãe. E o filho ele vai agradecer muito mais quando ele tiver a própria autonomia. Porque, assim, por mais assim, que você queira ter eles sob as suas asas o tempo todo, a gente não vai viver para sempre, gente. A gente não vai viver para sempre para a gente poder protegê-los de tudo, para poder impedi-los de que algo ruim aconteça. Nenhuma mãe é para sempre. Né? Tinha até uma frase que falava sobre esse desejo da mãe ser eterna. Mas não é. Nenhuma mãe nenhum pai é eterno. Então, enquanto pais, nós precisamos saber qual é o nosso papel na vida desse filho. Porque se eu não vou viver para sempre, o que eu preciso fazer, então, enquanto pai, enquanto mãe? Super protegê-lo de tudo e de todos? Não. Prepará-lo para a vida adulta da melhor forma que tem que ser. Para que ele se torne um adulto honrado. Para que quando ele chegue lá na frente, dando conta, Ivan, de viver a própria vida, ele olhe para trás e dê conta de que eu fiz o melhor que eu podia. Tanto, enquanto mãe, e também para os pais, que estão acompanhando, que alguns pais provavelmente estão acompanhando, enquanto pai. Então, pensar nessa questão de vocês, mães, lembrem-se, a melhor coisa que vocês vão estar fazendo, Ivani, que é o que nós vamos trazer aqui, é justamente isso. É criar o filho, para ele poder voar sozinho. Explicou muito bem, né? O dito que a gente popular que a gente sempre fala de criar filhos para o mundo. É exatamente isso, né? É criar os filhos ali, ter uma criação mais leve, a culpa pesa 1 tonelada, né? Gente culpada, gente frustrado, né? Gente que conhece as próprias limitações, não se maltrata com a culpa, é gente mais leve, né? A leveza ajuda para que a gente, né, possa seguir melhor. E criar os filhos ciente disso, né? De que você está criando um ser humano que vai ter seu próprio jeito de pensar, seu próprio jeito de agir. E o objetivo é isso mesmo, sabe? É que vai viver sua vida, é que tenha autonomia, é que faça suas próprias escolhas, né? Que tenha seus próprios sonhos e que realize esses sonhos, né? Que tenha aí referência, né? O que precisa é o quê? Referência, gente. Os filhos não precisam que as mães, por culpa, façam por eles tudo o tempo inteiro. Que as mães, por culpa, super protejam, que as mães, por culpa, comprem o mundo e o fundo, como a gente costuma falar, né? De presentes, de brinquedos, de muita coisa, né? Que as mães, por culpa, às vezes acabem deixando de colocar limites, né? Porque eu trabalhei demais, eu trabalho muito, então às vezes eu acho que eu não dou atenção, né? Então eu compro um bom presente, eu faço qualquer outra coisa. Que as mães, por culpa, não deixem de fazer o que precisam fazer pelos filhos. É isso que eles, né? Os filhos precisam disso, de referência de boas mães, mães felizes, mães que lutam pela sua felicidade, pela sua própria felicidade. Espelhamento, gente, é ação. Não adianta eu comprar presentes, não adianta, porque eu tô alimentando meu sentimento de culpa, afagando meu sentimento de culpa, né? Eu não tô fazendo o melhor pro filho, eu tô afagando meu sentimento de culpa, porque eu acho que às vezes eu não tô sendo bom o suficiente, então eu cedo em muitas coisas, né? Eu não coloco limite, eu não impulsiono, eu super protejo demais, né? Eu deixo de falta de limite é considerado até negligência no sentido né, dos pais não estarem cuidando dos filhos da melhor forma possível. Então, gente que tem muita culpa e que não canaliza essa culpa, não cuida dela, né, dessa culpa, acaba passando toda, né, interferindo essa culpa, interferindo toda na educação, no crescimento, no desenvolvimento pessoal desses filhos. Porque eles olham para os pais e não veem referência, né? De boas referências, verem referências de pessoas o quê? Tentam o tempo inteiro tamponar alguma culpa, tamponar algum erro, né? Camuflar ali as próprias limitações. Pais
que não tenham medo de mães, pais que não tenham medo de mostrar quem eles são para os filhos de forma real, sabe? As dificuldades, os limites, os medos de falar, ó, eu não consigo te dar isso aqui hoje, não. Eu não consigo fazer isso por você hoje, não, porque isso e isso está acontecendo. Eu preciso descansar porque eu estou cansada. Eu preciso deitar agora um pouco porque eu estou com a cabeça doendo. Mostrar que é real, que são pessoas reais, mães reais, para que deem também essa mesma referência de auto-amor, de Sim. autocuidado principalmente para os filhos, para que os filhos cresçam sabendo que é importante autocuidado, que é importante conhecer as próprias limitações, que ao invés de ficar se culpando, se maltratando, né, flagelando o tempo inteiro, que a gente tem que se valorizar, se olhar com amor, às vezes se cuidar, às vezes, né, fazer o que é preciso ali para nossa saúde, para o nosso bem-estar, E também, descansar. né, Ivani, são necessários para. Filhos precisam de enxergar as coisas para eles poderem, né, Exatamente. absorver. Oi? Pensando também nessa questão de que né, nós começamos aí falando um pouquinho, né, sobre os filhos pequenos, mas os filhos eles vão crescendo, como a gente falou, e quanto mais os filhos crescem, Aham. maiores terão que ser nossas habilidades exigidas. Gente, eu sempre falo isso com os pais dos pacientes que eu acompanho. Com Ser mãe de um certeza. bebê é diferente de ser mãe de criança, que é diferente de ser mãe de adolescente, que é diferente de ser mãe de adulto. Assim como Difícil. cada fase da vida da criança, cada fase da vida, né, desse seu filho, vai exigir de você uma habilidade diferente. Então, ali no início ali, da gravidez do recém-nascido, você vai ter que ter toda a habilidade no manejo, conhecimento, tudo sobre bebê. A criança está crescendo, você já está querendo saber tudo sobre criança. À medida em que vai ficando adolescente, a personalidade já assume uma outra forma. Do mesmo jeito quando vai ficando jovem, adulto e por aí vai. Então, a cada vez, né? Porque assim, quando eu sou mãe de um recém-nascido, meu papel de desempenho ele está 100% na vida da criança, né, Ivani? Tô ali o tempo todo ao redor, preciso estar junto. Com a criança, eu vou acompanhando, até né, ela vai começando a fazer os primeiros amigos, mas eu estou levando a criança. Na medida em que já se torna adolescente, ela já quer um Sim. pouco mais de independência. E quando se torna adulto, o papel da mãe, ele continua, mas ele já diminui mais. Porque como adultos, né, Ivani, daquela questão que nós falamos da autonomia, dos filhos resolverem a própria vida, calma aí, eu sou mãe, mas Uhum. agora o meu filho já não precisa mais de mim para mim resolver tudo para ele, né? Já não precisa mais de mim para resolver tudo para ele, né? Inclusive Sim. nós vamos até falar sobre isso depois. E agora tem já pegando essa sua fala, eu vou ter uma perguntinha aqui para as mães. O que sobra de vocês se tirar a Perfeito, maternidade? Ivani. Quem vocês são além da maternidade? Para que o dia que esses filhos forem embora, viver a vida deles, que é o saudável, o que que vai ficar de vocês? Quais sonhos, quais projetos, quais metas, trabalho? Como que é a vida profissional de vocês além da maternidade? Como que vocês se cuidam, se amam, se valorizam, se perdoam? Quem vocês são além da maternidade? O que vocês fazem e planejam além da Sim, maternidade? perfeito, né? Para não ficar uma dívida, Exatamente. não é, E Thalita? pensar, Que os filhos exatamente, tenham que Ivani. pagar. Pensar também na questão, né, de que mães que são mães de mais de um filho, né? Tem algumas que só têm aquele único filho, mas aí tem umas que tem dois, outras tem três. E é até interessante, Ivani, porque tem um dito entre as mães que fala que depois do primeiro filho, cuidar do segundo é mais fácil. Pode até ser mais fácil, gente, cuidar do segundo filho, mas Aham. nós temos que lembrar que cada criança é única, cada uma delas ainda né, vai ser um desafio, vai exigir algo diferente para você. E algo que eu falo com as mães que eu acho super interessante trazer aqui. Você é uma mãe diferente para cada filho. Não é, Ivani? Você não concorda? Com certeza, né? Cria-se em etapas diferentes. Com certeza. Não se cria os filhos igual de maneira nenhuma, nem mesmo os gêmeos, né? Para cada filho é uma mãe específica. Os filhos nascem
em tempos diferentes, né? Onde as pessoas estão ali, os pais estão ali se transformando, vivendo realidades diferentes. Então, cada filho Tem, tem tem uma uma. mãe ali né, na questão de maturidade, de evolução, de vida Mesmo e tudo mais, né? Então, às vezes, para uns filhos você tem um pouco mais de tempo, para outros não, para uns você já aprendeu um pouco mais, não se culpa tanto, então você é uma mãe mais leve. Talvez os primeiros tenham um pouco mais de culpa, de apreensão, né? Os últimos talvez você dê conta de se perdoando mais, se cuidando mais, sendo uma referência melhor, né, de ser humano. Então não existe esse padrão, né, para realmente, cada filho, cada ser humano nasce dentro de uma realidade, porque os pais vão se transformando e transformando assim, essa realidade, né, da família de um modo geral. O casal vai se transformando, né, a parentalidade vai se transformando, então realmente não tem como, né? Não são os sim, mesmos e você pais. falou São as mesmas pessoas transformadas sobre para a ser mãe de realidade gêmeos, atual. Ivani, que você falou que mesmo sendo mãe de gêmeos vai ter diferença. Às vezes um dos filhos exige mais, né? Um pouco mais da mãe e outro já é mais independente. Então, assim, características diferentes que exigem que você seja uma mãe diferente. Às vezes tem um filho que você se identifica mais, às vezes tem um filho que você projeta mais coisas, às vezes tem um filho que, por exemplo, na infância teve um problema de saúde maior do que o outro, e por aí Exatamente. vai. E aí você acaba sendo mãe Ivani, diferente, exatamente. né? Mesmo tendo tido ali por No fração de início, Ivani, você minutos. falou um pouquinho sobre a questão do casal, que na hora que sair de casa, quem é que você falou agora, né? Agora há pouco, sobre pensar nessa questão de que, sendo, né, saindo ali da maternidade, se você tira o seu papel da maternidade, o que é que vai sobrar? E eu queria até que você falasse um pouco mais, Ivani, porque você trabalha justamente com casais e provavelmente é um desafio muito grande que é. Você falou até no início da live que o casal ele esquece do casal para ser pai e mãe. Demais, demais, demais. Né? Tem até uma metáfora que eu uso, né? Que eu falo que o casal é o alicerce e os filhos, tudo que o casal constrói, os filhos, os projetos, os sonhos, são as paredes, os móveis, o telhado, tudo que é bonito que você vê, que você enxerga, é construção do casal, né? As paredes ali, tudo mais, são os filhos. Mas tira o alicerce da casa para você ver o que que sobra. E o alicerce é o casal, é o começo, é o início, é o começo e o fim, né? É o casal ali, é o que dá estrutura para a família, é o que dá a estrutura para os filhos, né? E é esse mesmo alicerce que fica apagado, né? Ali escondidinho, em decorrência das paredes, em decorrência do telhado. Ou seja, o quanto o casal sofre e fica ali apagado, né? Em decorrência da parentalidade, em decorrência do cuidado com os filhos, né? Eu acho que é uma das fases mais difíceis na vida do casal é o da família com filhos pequenos, né? O casal com filhos pequenos, principalmente, né? Que tem ali todo o investimento e às vezes a mulher, né? Como mãe, por culpa, né? Investe muito, 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 muito na maternidade e o casamento fica totalmente de lado. Os filhos. Ó, Lucas Oi, aí, Lucas. gente. Boa tarde. Ah, os filhos ficam totalmente, perdão, né? Os filhos ficam totalmente ali, né, envoltos à proteção por culpa, por medo de não ser boa mãe o suficiente. E o casamento, e o alicerce, e o sustento dos filhos, da família, que é o casal, fica totalmente de lado, fica totalmente negligenciado. Às vezes precisa de alguma, né, como a gente falou no início, precisa de delegar alguma coisa, precisa de pedir, né, de ajuda para o marido, para alguma coisa ali, e não consegue, não tem comunicação, é como se tivesse uma ruptura, um afastamento, né? E é algo que nós mulheres principalmente, temos que cuidar muito, 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 sem culpa, sabe? Eu sempre atendo casais onde eu falo, gente, tira o dia do casal, arruma uma babá muito boa, vocês vão deixar essa criança com a babá ou com a avó e vocês vão namorar. Vocês vão sair e vocês vão passear. Mas, Ivaninho, como é que eu vou deixar meu filhinho?
culpa novamente, para ir ficar com seu marido, né? A sua maior parceria de vida, para ir ter um momento ali de namoro, um passeio, jantar, comer alguma coisa, ir no cinema, passear. Uma hora durante o mês inteiro, 2 horas durante o mês inteiro, né? Onde você vai deixar esse filho protegido com uma pessoa de segurança e não consegue ir pela culpa, né? De ser mãe. Como que eu sou mãe e eu vou estar na rua sem meu filho? Sim, Vani, tem também o julgamento, né, da família também, social, também das pessoas. Que, né, o casal tira um tempo e tem. Como assim isso aí? Né? Como é que você vai fazer um negócio desse com um filho pequeno? Eu, na minha época, não tinha isso, não. Na minha época, a gente cuidava dos filhos, a gente era mãe, a gente fazia 200 tarefas por casa. Sair, deixar o filho. Inviável, né? Não tiveram permissão interna lá atrás e também não deixam, né, que os filhos, né, que as filhas tenham permissão interna para seguirem isso. E, gente, quando você, né, o julgamento da sociedade, o julgamento da família, ele sempre vai existir, independente de você ser mãe ou não. Quando você é solteira, vai ter o julgamento, né, pelo fato de você ainda não ter casado. Estando casada, vai ter, né, vai ter o julgamento. Como assim, casados ainda não têm filhos, né? Tendo filhos, quando a criação de alguns filhos dá errado, tem todo o julgamento social também. Como assim, esses filhos, eles foram, né, você não está sabendo ser mãe, e a culpa é o que o Ivani falou, né? Sempre recai em cima da mãe. Tudo, a culpa é toda da mãe, né? Sempre está ali, sempre ali, né? Ninguém lembra, né? Dos 50%, né? De cada um. Uhum. Às vezes até os próprios amigos, em vez de passar e ver num barzinho ali um casal, uai, mas aquele povo não tem filhos? Gente, conjugalidade é uma coisa, parentalidade é outra. Casal é uma coisa, família é outra. O que é família? Pai, mãe, filhos. O que é casal? Marido e esposa. É diferente. E ambos precisam ser cuidados. E um não pode ser deixado de lado por conta do outro, não. Sim. E a culpa é isso, né, Ivani? É uma questão, assim, de ser cruel. Por isso que a gente precisa conhecer, acolher as nossas limitações e se permitir fazer isso aí que você tem falado. Sim. É justamente de, eu preciso sim, né, ter o meu tempo. E aí, gente, até, né, Ivani, nossa, a gente já fez, assim, mais de 50 minutos de live, já caminhando um pouco, assim, mais pro final, né, gente, que a gente tem que ir encerrando. Nós vamos aqui, né, Ivani, falar um pouquinho sobre a questão da importância, né, desse autoconhecimento, desse amor próprio, para viver uma maternidade com mais leveza, com mais amor, porque a partir do momento em que eu me conheço, em que eu me priorizo, em que eu me cuido, em que eu me nutro, eu volto lá naquela fala que Ivani falou lá no início, eu só sou capaz de dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu sou uma mãe que não cuido de mim, que não abasteço o meu pote de amor, eu também não dou conta de abastecer o dos meus filhos. Eu não posso fazer isso, porque eu não tenho para dar. Eu estou vazia, eu estou cansada, eu estou exausta. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuido de mim? Como é que eu vou ser uma mãe melhor? O melhor que se pode fazer, o melhor, gente, anotem aí, que uma mãe pode fazer por um filho é ser feliz e cuidar dela direitinho. Sim. Porque esse filho que vai olhar e vai conviver com a mãe feliz, uma mãe que se valoriza, que se ama, que conhece as próprias limitações, que não se maltrata pela culpa, né, pelo excesso ali, pelas frustrações de falsas expectativas. A mãe que investe em autoconhecimento, em autocuidado, em autoamor, nela mesma, né, diante ali do que ela consegue, do que ela dá conta, é o maior exemplo que um filho precisa. Para que ele também seja a mesma coisa, para que ele também aprenda a se valorizar, a se autoconhecer, a se amar, a se tratar com carinho, a se perdoar, a se valorizar. Não ficar se maltratando por não dar conta de tudo. Não querer ocupar esse lugar, né? De ficar se culpando o tempo inteiro. Sim. Então, é basicamente isso, né? Investir esse autoinvestimento para tudo, para a maternidade. Isso. E pensar também, né, Ivani? Né?
E antes da De maternidade. alguns momentos, igual, por exemplo, Sim, pode ler, né? Pode ter momentos em sua própria companhia, vai sair um pouquinho, igual a Ivani falou, sair com a amiga, tem o momento do casal, tem o seu momento de ler um livro, de assistir um filme. São momentos, assim, às vezes até muito simples, parecem ser muito simples, mas esses momentos tem momentos que a gente precisa estar só com a gente, sabe, gente? Sem ninguém por perto, sem filho, extremamente sem valiosa. filhos, sem ninguém ali por perto. Estando com você, cuidando de você, para que você possa cuidar melhor deles, como Ivani falou, todo filho merece uma mãe feliz. Esse é o melhor presente que você pode dar para cada um dos seus filhos. E pensar também, gente, que nós temos os nossos próprios propósitos e sonhos. Vejo muitas mães, né, a gente pergunta sempre às mães qual que é o seu sonho? Meu sonho é que meu filho passe na faculdade, meu sonho é que meu filho... Gente, mas eu quero saber o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu propósito? Será que você ainda está sonhando? Ou você está sonhando só pelo seu filho? Você não tem controle. A gente sempre diz, você não tem controle sobre os sonhos dos seus filhos. Não. Os sonhos deles são para eles. Eu quero saber os seus, Isso, de pensar você. nisso, né, Ivani? Que é uma coisa que é importante. Pensar nos seus próprios sonhos. O Uhum. que você quer? Porque quando os seus filhos saírem de casa, o relacionamento que vai sobrar, sabe qual que é? O relacionamento que você tem com você mesmo e com o seu companheiro, caso você esteja com ele. E aí, o que você fez durante todo esse tempo? O que você sonhou para você? O que vocês sonharam enquanto casal? Vocês vão precisar construir. Por isso que muitas pessoas sofrem muito com o ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa para trabalhar, para estudar, quando os filhos casam, têm suas próprias vidas. Por quê? Porque na vida, passou a vida inteira exercendo somente a maternidade, sem fazer mais nada, sem investir em nenhuma outra área ou departamento da vida. Não tem sonhos, os próprios projetos, sabe? Assim, aí eu quero viajar para tal lugar, eu quero conhecer tal lugar. Profissionalmente, eu quero chegar em tal aspecto, eu quero adquirir tal coisa, eu quero ser tal mulher, né? Além da maternidade, sonhar, ter propósitos, objetivos, metas, viver, né, alto amor para além da maternidade. É isso que vocês têm que pensar, né? Para além da maternidade, o que eu tenho feito por mim? Quais os objetivos eu tenho lutado para alcançar? O que eu tenho realizado? O que eu tenho sonhado para mim como mulher, para além de E ser aí, né, mãe. Ivani? E isso é o que é nosso combustível. Sonhos e propósitos são os nossos combustíveis de vida. Sim. E já para ir encerrando, né, deixar que essas mães possam, né, levar essa mensagem, né, do que a gente trouxe aqui durante esse tempo, né, gente? A gente poderia falar muito mais, mas realmente a gente precisa já encerrar, né, porque o tempo está acabando. E pensar nessa questão de que quanto mais vocês se dedicam, quanto mais vocês cuidam de vocês, quanto mais vocês fazem planos, realizam seus sonhos, mais vocês evitam de cobrar lá na frente dos seus filhos isso aí que vocês não realizaram. Então, a partir do momento em que eu não me realizo, em que eu fico o tempo todo sonhando por meus filhos, eu cobro deles isso lá na frente. Uma mãe realizada consigo mesma, ela dá conta de ser feliz e permitir que os filhos façam um voo livre sem ter o sentimento de dever ela nada. Thalita tá falando aqui daquelas mães, né? Que falam assim: peraí, mas você vai viver sua vida? Vai casar? Vai embora? Vai estudar? Vai morar em outro país? E eu? Mas mas eu não sei fazer outra coisa. Eu fui sua mãe a vida inteira. E torna-se uma dívida para o filho pagar, né? Ao invés de desenvolver autonomia, de voar livre, de viver suas próprias vidas. E a mãe viver a vida dela também, né? Seus sonhos, seus objetivos. Fazer as coisas que quer fazer, que tem vontade de fazer. Essa é uma maternidade sem culpa. Essa é uma maternidade de quem se ama, de quem se conhece, de quem se valoriza, de quem é feliz consigo mesma, né? Antes mesmo de ser Isso mãe. mesmo. Então, isso. Então, Não é, pessoal, é isso que Thalita? a gente queria passar para vocês. Já passou, já Passa deu uma hora rápido. aqui. Aí nós, tá? Nós nos encontraremos aí, né, Uhum. nas próximas lives, né, Ivani? Pretendemos fazer mais futuramente com vocês, tá? Queria Com agradecer a certeza. participação de todos, muito obrigada. Obrigada, Ivani, pela participação. Mais uma live maravilhosa. Um Um beijo beijo no para vocês coração de também. todos. Tchau, gente.
Tchau, tchau. Obrigada a todos.